Você sabia que existe um lago completamente rosa que é muito perigoso? E spoiler, é bizarro o que pode acontecer se entrar nele. E que no meio de um deserto há uma cratera em chamas que já queima vários e vários anos. E que existem estruturas misteriosas no fundo do mar que até hoje ninguém consegue explicar, nem a ciência. Você não tá acreditando, né? Pois é, eu também não acreditaria, mas se liga nisso. No deserto de Karakum, no Turcomenistão, existe uma gigantesca fenda em chamas que já queima há mais de 50 anos. Conhecida como cratera de Darvaza, ou pelo seu apelido Porta para o Inferno, seu mistério é ainda mais profundo do que você pode imaginar. A cratera tem cerca de 70 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade, tamanho suficiente para engolir um prédio de 10 andares com facilidade. Sua origem remonta a 1971, quando geólogos soviéticos, em uma tentativa de descobrir mais reservas de gás natural na região, acabaram perfurando o solo de maneira equivocada. O terreno não suportou a pressão da perfuração e caiu, criando uma enorme fenda. O que ocorreu em seguida foi de certo modo uma tentativa de contenção que se tornou uma lenda. Os geólogos perceberam que devido ao vazamento de gás metano na cratera, poderia haver um risco de explosões ou intoxicação para as pessoas da região. Para evitar que o gás se espalhasse na atmosfera e causasse maiores danos, tomaram uma decisão. Colocaram fogo na cratera na esperança de que as chamas se apagassem em questão de semanas. Mas, como sabemos, a natureza não segue exatamente os planos humanos. Década após década, o fogo continua a arder intensamente, alimentado por uma quantidade aparentemente inesgotável de gás metano, criando uma chama perpétua que nunca se apaga. A cratera, com seu brilho alaranjado e misterioso, ganhou o apelido de Porta para o Inferno, porque parece literalmente um portal para o mundo sobrenatural. E galera, o que realmente chama a atenção de cientistas e exploradores ao redor do mundo é o mistério do fogo eterno. Afinal, ninguém sabe exatamente quanto gás ainda existe sob a cratera, nem quando as chamas irão se apagar. Alguns até se perguntam se essa chama constante é um sinal de que o gás natural ali presente é praticamente inesgotável. Quanto tempo esse fogo vai durar? Bem, essa é a pergunta que até hoje ninguém sabe responder. Em 2013, uma das expedições mais ousadas à cratera foi realizada pelo explorador canadense George Couronis, que em colaboração com a National Geographic se aventurou ao descer diretamente dentro da cratera. Couronis enfrentou temperaturas de até 400 graus Celsius e usou trajes e equipamentos especiais para suportar o calor extremo. A missão não era só explorar a cratera mais de perto, mas também coletar amostras de solo e verificar se de algum modo a vida poderia existir nesse ambiente de extrema toxicidade. A verdade, galera, é que o governo do Turcomenistão ainda não conseguiu encontrar uma alternativa para controlar ou apagar a chama sem causar mais problemas ambientais. O gás metano, que continua sendo liberado, é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. E apagar a chama seria uma tarefa que, se mal executada, poderia gerar novos e maiores impactos ambientais. No entanto, a cratera de Darvaza se transformou em uma atração turística. Muitos visitantes, aventureiros e curiosos se deslocam até lá para testemunhar a impressionante visão de uma cratera ardente no meio do deserto. À noite, o contraste entre as chamas e o céu estrelado cria uma atmosfera que muitos consideram quase mística, como se estivessem em outro planeta. E sério, galera, para muitos a experiência de ver a cratera ao vivo é quase hipnotizante. No norte da Tanzânia, quase na fronteira com o Quênia, existe um lago com uma coloração surreal, que varia entre tons de vermelho, laranja e rosa, ou seja, bem diferente do comum. Esse é o Lago Natron, e a sua coloração se deve à presença de algas halófilas. Mas o que é isso? Organismos que prosperam em ambientes com altíssimas concentrações de sal dissolvido na água e produzem pigmentos avermelhados como parte natural do seu processo de sobrevivência. Durante a estação seca, quando a água evapora e os sais se concentram ainda mais, essas cores se intensificam, tornando o lago visualmente deslumbrante e ao mesmo tempo assustador. O lago está situado a 600 metros acima do nível do mar e sua formação é diretamente influenciada pelos vulcões ativos da região, com destaque para o Monte Odon-Yonlengai, um vulcão ainda ativo que contribui com minerais únicos para as águas do lago. As temperaturas da superfície do lago frequentemente ultrapassam 60 graus Celsius, principalmente durante as estações mais secas, quando a evaporação é intensa. Além disso, tem uma curiosidade interessante. O lago está localizado dentro de uma grande formação geológica chamada Vale do Rift da África Oriental, que surgiu devido ao afastamento das placas tectônicas na região. E essa fenda é considerada por muitos cientistas como o ponto de origem da espécie humana.
E aí, tá curtindo conhecer esses lugares que você provavelmente nunca ouviu falar que existia? Deixe aí nos comentários que eu quero muito saber, fechou? Sério, gente, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de compartilhar com todo mundo aí. O meu nome é Vitor Gabriel, esse é o canal É Sério Isso, e se você gosta de vídeos de mistérios, curiosidades, ficção científica, teorias da conspiração, esse é o canal perfeito pra você. E bora continuar porque tem muito mais do que você imagina. Galera, ouve só essa. O Lago Natron ganhou fama mundial quando o fotógrafo britânico Nick Brandit publicou em 2013 uma série de imagens impactantes que mostravam aves e pequenos animais aparentemente petrificados nas margens do lago. As criaturas pareciam estátuas, rígidas e recobertas por uma crosta esbranquiçada. À primeira vista, muitos acreditavam que o lago teria algum tipo de efeito químico capaz de transformar animais vivos em pedra, como em um conto mitológico. Porém, a realidade sobre o que ocorre é o seguinte: quando aves pequenas, como andorinhas e pombos, colidem com a superfície altamente reflexiva do lago durante o voo, muitas vezes confundindo-a com o céu, elas acabam morrendo ao contato com a água extremamente corrosiva. Seus corpos são rapidamente cobertos por carbonato de sódio e bicarbonato, que se acumulam nas margens do lago. Esse processo cria uma espécie de mumificação química natural, preservando os cadáveres com uma rigidez absurda, e por incrível que pareça, em alguns casos, os animais permanecem com expressões faciais e detalhes corporais preservados por meses. Vale lembrar que o carbonato de sódio presente ali tem origem vulcânica. Ele é liberado por atividades geológicas da região, e sua concentração se intensifica pela evaporação constante. Curiosamente, esse mesmo composto era usado no processo de mumificação no Antigo Egito, na forma do chamado natrão. O Lago Natron também guarda outra curiosidade. Existe uma das espécies mais emblemáticas da África que simplesmente não sobrevive sem ele: os chamados flamingos menores, da espécie Phoeniconice minor. Estima-se que entre 75% e 80% de toda a população mundial dessa espécie depende desse lago para se reproduzir. Os flamingos são altamente especializados e adaptados a ambientes extremos. Eles se alimentam principalmente de algas e espirulina, ricas em beta-caroteno, e é justamente isso que confere às aves a coloração rosa característica. Essas algas crescem em abundância nas águas do Natron, criando, digamos, um banquete natural para os flamingos. Durante a estação de reprodução, os flamingos constroem ninhos de lama em pequenas ilhas formadas no lago. E pessoal, essas ilhas são praticamente inacessíveis a predadores terrestres, devido à consistência pastosa e corrosiva das margens do lago. Então assim, a gente pode dizer que esse é um raro exemplo de um ambiente em que, ao mesmo tempo que elimina alguns animais, protege outros. No sul do Japão, perto da ilha de Onaguni, que faz parte do conjunto de ilhas conhecido como Ilhas Ryukyu, encontra-se um monumento com formas geométricas e simetrias tão perfeitas que muitos acreditam ser impossíveis de terem surgido apenas pela erosão natural. Estamos falando do monumento de Yonaguni, o qual apresenta dimensões impressionantes. São aproximadamente 150 metros de comprimento, 40 metros de largura e até 27 metros de altura. Sua história começa em 1986, após uma expedição de mergulho organizada para observar tubarões-martelo. Durante a descida, o mergulhador e instrutor de natação Kihachiro Arataki deparou-se com algo completamente inesperado: uma imensa estrutura rochosa submersa, a cerca de 25 metros abaixo da superfície. Galera, em tamanho, essa estrutura chega a ser comparável com as pirâmides do Egito, só que está escondida no fundo do Oceano Pacífico. Sua forma lembra uma pirâmide em degraus, com enormes plataformas e linhas retas. Alguns dizem que até parece ter escadarias, calçadas e colunas. Logo após a sua descoberta, o local passou a atrair mergulhadores, arqueólogos, geólogos e até entusiastas de teorias alternativas. Desde então, o monumento de Yonaguni se tornou um dos maiores mistérios arqueológicos e geológicos do Japão e possivelmente do mundo. O principal ponto de controvérsia sobre as estruturas de Yonaguni gira em torno de saber se sua formação seria um fenômeno natural, resultado da ação marítima e geológica ao longo de milhares de anos, ou uma construção artificial de origem humana, pertencente a uma civilização perdida. Do lado da explicação natural está o geólogo japonês Masahachi Kimura, da Universidade de Ryukyu, que passou décadas estudando o local. Inicialmente cético, Kimura mudou de opinião após realizar diversas expedições entre os anos 1990 e 2000. Ele afirma ter identificado pelo menos 10 estruturas artificiais no entorno, incluindo o que interpreta como uma estrada pavimentada com ângulos retos, um estádio em forma de arena, um bloco com inscrição semelhante a um kanji, que seria um ideograma japonês, e até o que poderia ter sido uma torre ou farol.
Kimura chegou a estimar que caso as estruturas fossem de fato artificiais, elas teriam sido construídas há mais de 10 mil anos, em uma época em que o nível do mar era muito mais baixo, antes do fim da última era glacial. Contudo, essa hipótese encontra forte resistência na comunidade científica internacional. Geólogos como Robert Schoch, da Universidade de Boston, conhecido por seu trabalho de estimar a idade da esfinge do Egito, visitou o local e argumenta que as formações de Yonaguni podem ser perfeitamente explicadas pela estratificação natural das rochas sedimentares, ou seja, pela forma como as rochas sedimentares se organizam em camadas e se partem em linhas retas, resultado de falhas tectônicas e da ação contínua da água do mar. A região é geologicamente instável, com atividade sísmica constante, o que contribui para fraturas lineares e formas que podem se assemelhar a blocos cortados. De acordo com Schoch e outros geólogos, o tipo de rocha predominante na área, o arenito e xisto, é particularmente suscetível à erosão horizontal e vertical, criando padrões que à primeira vista podem ser confundidos com ruínas humanas. Apesar da ausência de consenso, a possibilidade de Yonaguni ser um sítio arqueológico submerso alimenta teorias sobre civilizações pré-históricas avançadas que teriam existido muito antes do que a arqueologia tradicional aceita. Uma das teorias mais citadas é que a estrutura teria sido construída durante o período Pleistoceno, quando vastas áreas que hoje estão submersas faziam parte do território habitável da Ásia. Estudos de paleogeografia mostram que há cerca de 12 mil anos, com o fim da última era glacial, o nível do mar subiu entre 100 e 120 metros, inundando vastas regiões costeiras. Isso tornaria plausível a existência de sociedades litorâneas desaparecidas sob os oceanos. Embora ainda não haja nenhuma evidência cultural ou arqueológica direta relacionada a Yonaguni que comprove a existência de tais civilizações. Alguns defensores da origem artificial, principalmente fora do meio acadêmico, chegaram a comparar Yonaguni com a Atlântida descrita por Platão, ou ainda com cidades lendárias orientais como Mu e Lemúria, que supostamente existiriam no Pacífico. Tais comparações são geralmente rejeitadas pela arqueologia científica, por não terem provas concretas que as sustentam. Ainda assim, o fascínio em torno dessas ideias mantém Yonaguni no centro de debates que vão além da geologia, atingindo a antropologia, a história e até a mitologia. Mas e aí, depois de conhecer todos esses lugares inacreditáveis, o que vocês acham? A cratera de Darvaza é só um acidente? O Lago Natron é mais fascinante ou mais assustador? E Yonaguni é uma obra da natureza ou representa uma civilização perdida? Deixem nos comentários que eu quero muito saber, fechou? Sério, gente, muito obrigado pela presença de vocês até aqui. E não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e compartilhar com os amigos, com a família, enfim, com literalmente todo mundo aí, porque de verdade, tem muita coisa legal chegando aí pra vocês. Tamo junto demais, fiquem com Deus, até mais e fui!